Olá, quarta-feira, 28 de novembro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. Pílula do dia seguinte. Uso excessivo desse medicamento pode ser perigoso para as mulheres. Seca no Nordeste. Comissão da Alba planeja enviar documento para o Ministério da Agricultura. Reunião conjunta analisa projeto de lei do orçamento anual enviado pelo governo do estado. Habitação social. Audiência pública debate problemas enfrentados na pós-ocupação. E ainda, alunos do projeto Políticos do Futuro conhecem a Casa do Povo e visitam o presidente Ângelo Coronel. Boa tarde, tudo bem? Agora 1h08. Começamos o Alba Notícias de hoje com um assunto que interessa muito às mulheres, a pílula do dia seguinte. Esse medicamento é um grande aliado no combate a uma gravidez indesejada, seja por causa do rompimento de um preservativo, situações de abuso sexual ou pela falta de outros métodos contraceptivos. Mas é bom ficar atento, porque nem sempre o resultado é o esperado. E esse medicamento precisa ser tomado com os devidos cuidados. Confira na reportagem de Miriam Neri. A pílula do dia seguinte é o medicamento mais indicado pelos médicos para impedir uma gravidez indesejada, logo após o ato sexual sem a utilização do preservativo. Com esse propósito, Kênia fazia o uso desse contraceptivo emergencial com frequência, durante um período de 6 anos. E por ter usado várias vezes de forma incorreta, o medicamento não fez mais efeito e nasceu a pequena Maitê, que hoje já tem 8 anos. Eu estava sem proteção e nós tivemos um coito, mesmo usando camisinha, a camisinha furou. E aí eu decidi como realmente prevenção, né? Então aí no outro dia, 24 horas depois, eu fiz uso da pílula do dia seguinte. Da última vez que eu usei, né? Aconteceu de eu engravidar, né? Aí eu fui perguntar para a médica, né? Até porque eu tinha certeza que a gravidez não tinha acontecido, né? E eu fui conversar com ela, ela me disse o seguinte, que a pílula ela tem uma vida dentro do seu corpo muito maior do que exatamente aquele momento que você usa. E que a cada vez que você faz uso, ela vai diminuindo a eficácia. Os especialistas recomendam que a pílula do dia seguinte deve ser tomada pela mulher no período de 72 horas após a relação sexual sem proteção. Esse medicamento deve reduzir os riscos em até 75%. Mas mesmo com a eficácia, as mulheres estão tomando sem orientação médica. Muitas vezes porque não querem tomar o anticoncepcional diariamente. O que eu acredito é que as mulheres, de um modo geral, têm um certo preconceito com a utilização de pílula por conta do hormônio, pelo medo de trombose. O que, na verdade, é um equívoco, porque o risco de uma gravidez tem um risco de trombose muito maior. E também a utilização da pílula dia seguinte, ela tem uma dosagem hormonal muito elevada. Então, se a paciente tem o argumento de que ela prefere usar a pílula do dia seguinte ou usa a pílula do dia seguinte, eventualmente porque ela não quer lançar mão de hormônio, não quer usar pílula para não tomar hormônio, é um equívoco imenso. A pílula do dia seguinte antes era vendida apenas com a receita médica. Hoje, qualquer pessoa com idade acima de 18 anos pode adquirir o remédio. Isso ficou constatado logo após a nossa visita em algumas farmácias aqui da capital baiana. Dados de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos no período de 9 anos mostrou que o uso da pílula do dia seguinte dobrou. Ou seja, 1 entre 9 mulheres já fizeram uso do medicamento emergencial. Esse número chega a ocupar a casa de mais de 5 milhões de mulheres. A ginecologista ainda fala que é mito dizer que a pílula do dia seguinte
perde o efeito se usada com muita frequência. Ela funciona, ela é eficiente, mas não tem nenhum cabimento. O organismo não cansa de usar a pílula no dia seguinte, não. Ela só que está usando um recurso diferente. Hoje em dia a gente tem tantos métodos contraceptivos, né? Inclusive é interessante que a paciente venha em consulta ginecológica, porque vai ser a oportunidade que ela vai ter de escolher o melhor método que se adequa às necessidades dela, aos desejos dela, né? Porque hoje em dia a gente tem um arsenal de métodos contraceptivos, pílula, DIU, de T de cobre, DIU medicado, implantes contraceptivos, injeção. Então, quando ela vem à consulta e há uma anamnese, uma conversa com o ginecologista, ela tem a oportunidade de dizer ali que ela tem pavor de tomar injeção, ou que não esquece de tomar anticoncepcional, ou que tem miomatose uterina, ou que tem endometriose. Umas querem menstruar, outras não querem menstruar. Então, é claro que qualquer mulher pode chegar numa farmácia e comprar um contraceptivo, ou uma injeção, ou uma pílula do dia seguinte. Mas quando ela vem numa consulta com o ginecologista, ela está se dando a oportunidade de utilizar a coisa que é mais adequada. No caso de Kênia, a história teve um final feliz. Ela não se arrepende de ter ficado grávida, mas ficou alerta para as mulheres que não desejam ter filhos. E aí minha filha veio, que na verdade foi um acerto, né? Não foi um erro, foi um presente. Mas aconteceu não de forma premeditada, né? O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está realizando até sexta-feira, dia 30 de novembro, a semana de conciliação para os contribuintes com débitos de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços gerados até dezembro de 2017. Quem conta os detalhes dessa iniciativa para a gente é a repórter Michele Gramacho, direto da redação. É com você, Michele. É isso mesmo, Luana. O mutirão da Semana de Conciliação está sendo realizado no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, localizado no subsolo do Fórum Rui Barbosa, no Campo da Pólvora, aqui em Salvador. A Procuradoria-Geral do Estado está convocando os contribuintes com maior volume de débitos ajuizados para participarem da iniciativa. Para quem está disposto a regularizar a situação com o fisco estadual, as condições especiais para o Acordo Legal 2018 já estão valendo mesmo antes da Semana de Conciliação e se estendem até o dia 21 de dezembro. Os atrativos incluem desde desconto de 90% em multas e acréscimos moratórios na quitação de débitos de ICMS gerados até dezembro de 2017 e também abatimento de 70% nas penalidades decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias. Para ter acesso aos descontos, os contribuintes podem ainda acessar a página da Secretaria da Fazenda do Estado, clicar no banner Acordo Legal 2018, emitir o DAI, Documento de Arrecadação Estadual, e efetuar o pagamento. Então, se você tem débitos com o fisco, fique atento a essa oportunidade. Voltamos ao estúdio, é com você, Luana. Obrigada, Michele. Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, os deputados da ALBA apreciaram e aprovaram projetos do Executivo e do Judiciário. Entre os projetos aprovados está o que altera taxas cartorárias do Estado e também o que altera a Lei de Organização e Divisão Judiciária, garantindo gratificação a magistrados em exercício da direção do foro. Outro projeto do TJ que foi aprovado ontem cria a vantagem pessoal de incentivo, procurando corrigir uma distorção na remuneração dos servidores efetivos. Os detalhes desses projetos você encontra em alba.ba.gov.br, o site aqui da ALBA. No próximo bloco, comissão da ALBA planeja enviar documentos sobre a seca no Nordeste para o Ministério da Agricultura. E ainda, alunos do projeto Políticos do Futuro conhecem a Casa do Povo. Agora 1h16, não saia daí, o ALBA Notícias volta já. Na
Na tarde de ontem, os deputados integrantes da Comissão de Agricultura aqui da ALBA se reuniram para discutir um documento criado pelas comissões de agricultura das Assembleias Legislativas de todo o Nordeste. Eles pretendem enviar o documento para o Ministério da Agricultura. Saiba os detalhes na reportagem. De acordo com o presidente do colegiado, o deputado estadual Eduardo Salles, o documento será levado para a ministra de Agricultura, Tereza Cristina, com o intuito de propor um diálogo e pleitear soluções para a agropecuária do Nordeste brasileiro. Nós aprovamos por unanimidade hoje aqui na Comissão de Agricultura um documento, a elaboração de um documento feito por todas as comissões de agricultura do Nordeste brasileiro. Isso porque consideramos que o Nordeste tem suas peculiaridades, tem as diferenças em relação às demais agropecuárias dos demais estados brasileiros e das demais regiões brasileiras. E com isso nós achamos que podemos, a partir desse documento, pontuar para a nova ministra os problemas da região Nordeste no tocante à agropecuária e dali pautar também propostas de soluções para poder melhorar a vida dessa região tão sofrida, uma região que, volto a dizer, tem peculiaridades diferentes e que precisa ser tratada também diferente. A seca e a irrigação foram os principais temas destacados no documento. Problemas estes que mudam a realidade da agricultura familiar no Nordeste. Eu quero pegar todos os membros da Comissão de Agricultura aqui do estado da Bahia e convidar para que eles façam uma visita lá na região de Calda de Cipó, Lindina e Itapicuru. Itapicuru é uma cidade com mais de 1.570 quilômetros de extensão geográfica, que anteriormente era um verdadeiro abandono. E hoje a citricultura triunfa no município de Itapicuru. Então, essa região é um abandono eterno, precisando de incentivo do governo. A bacia de Tucano, mesmo que tem água com fartura para a irrigação. Você chega em um momento como esse, 5 meses, fez anteontem que choveu, o rebanho sendo dizimado. Mas tem pessoas irrigando milho com alegria, porque tem água. Então, se existe um incentivo do governo para que esses pequenos e médios produtores rurais, para a citricultura, para a agricultura, para a plantação do milho, do feijão, da mandioca, do aipim, isso vai fomentar, como diz a receita de cada pequeno agricultor, que eles sobrevivem daquilo, e será um presente realmente que o governo irá oferecer. O projeto Políticos do Futuro do Tribunal Regional Eleitoral realizou em julho deste ano uma eleição simulada e 3 alunos de escolas públicas de Salvador foram eleitos de forma simbólica como deputados estaduais. Como recompensa, eles vieram até a ALBA na tarde de ontem para conhecer de perto o funcionamento do Legislativo e conversar com o presidente da casa, o deputado Ângelo Coronel. Veja como foi. Kevin Raimundo de Oliveira, 18 anos. Clara Vivian Silva, 15 anos. E Demile Santos, 14 anos. Esses foram os 3 eleitos por unanimidade por alunos da rede pública de ensino para exercerem o cargo de deputado estadual de maneira simbólica. Curiosos, eles vieram até a Casa do Povo conhecer de perto o poder legislativo baiano e entender como as leis são criadas. Acerca da política, eu tinha uma vista muito política, deve ser algo muito chato, que política não presta, mas quando eu participei do projeto Eleitores do Futuro, vim aqui na Assembleia Legislativa, eu pensei, não, política é legal. Quando eu comecei a entender do processo legislativo, executivo, aí eu aprendi isso aí política para mim mudou totalmente. Eu aprendi mais sobre as funções dos deputados, senadores, aprendi mais sobre as leis. Obviamente foi algo muito resumido, existe muito mais burocracia e deu para ter mais conhecimento. Mudou muita coisa, porque eu nem voto ainda, porém já criticava bastante a política, só que sem ao menos conhecer eles, eu ouvia a boca do povo e acompanhava, né? E depois disso eu pude ver que eles não são quem a gente pensa que é. Os novos deputados estaduais foram escolhidos no dia 21 de julho deste ano.
durante uma votação entre 8 escolas públicas, sendo que 4 municipais e 4 estaduais. De acordo com a coordenadora do projeto Políticos do Futuro, essa iniciativa tem o intuito de aproximar os jovens da política partidária. É tão importante a participação política dos jovens, né, e se inteirarem de como funcionam os poderes. É muito importante para, inclusive, eles serem multiplicadores, né, do que eles estão vivenciando, do que eles estão aprendendo aqui. Então, a Justiça Eleitoral tem essa preocupação. Os 3 alunos eleitos também foram recebidos pelo presidente da ALBA, o deputado estadual Ângelo Coronel. Ele ressaltou a importância do projeto. Esse projeto Políticos do Futuro é de grande valia para essa juventude, que eles começam a aprender como funcionam os bastidores dos poderes. Isso é bom, porque muitas vezes se ouve pelo rádio, pela televisão, e nunca é como ver diretamente, ver ao vivo. Então eu fico feliz da Assembleia estar participando desse projeto e esperamos que os próximos presidentes mantenham essa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para que a gente possa, com isso, fazer com que a nossa sociedade, a nossa juventude comece a despertar o interesse pela vida pública. A seguir, a audiência pública debate problemas enfrentados na pós-ocupação das habitações sociais. E ainda, comissões se reúnem para apreciar o projeto de lei do orçamento anual, enviado pelo governo do estado. Agora, 1h23, não saia daí, o Alba Notícias está ao vivo e volta já. Na manhã de hoje, as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento realizaram uma reunião conjunta para analisar o projeto de lei do orçamento anual encaminhado à ALBA pelo Executivo Estadual. A LOA estima a receita e fixa a despesa do governo do estado para 2019. A repórter Maiane Nogueira acompanhou. O deputado Joséildo Ramos foi o relator da Lei Orçamentária Anual, a LOA, apreciada hoje na comissão conjunta formada pelas comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. A LOA estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2019. Joséildo destacou o papel do governador Rui Costa em relação às providências tomadas com a LOA para fazer com que a Bahia gere emprego e renda. O governador Rui Costa, chefe do Executivo, tem se notabilizado em todo o país como um dos melhores e talvez o melhor governador do ponto de vista da gestão, mas também da articulação política. Não é à toa que ele teve uma vitória retumbante. E 2019, no que pese as dificuldades da macroeconomia brasileira, que está num processo profundo de crise, eu não tenho dúvida que as medidas necessárias em relação ao fazer no último ano do PPA, que estará terminando em 2019, ele tomou as providências necessárias para fazer com que a Bahia atravesse esse momento difícil e que gere oportunidades, gere renda do trabalho e gere emprego. O representante da oposição, Luciano Ribeiro, votou contra o parecer da LOA. Ele disse que tem sido recorrente a recusa das emendas sugeridas pela minoria da Casa ao governo do Estado. A oposição, de fato, votou contra o parecer, porque nós entendemos que o orçamento deveria ser uma peça que ela retratasse a realidade, que ela fosse uma peça não só autorizativa como é hoje, não fosse apenas uma peça de ficção, fosse uma peça que efetivamente retratasse aquilo que o Estado tem a obrigação de cumprir. A comissão conjunta foi presidida pelo deputado Rosenberg Pinto, que também votou pela aprovação do projeto. Acho que, além de votar o orçamento, nós também tivemos um debate sobre a importância da aplicabilidade dele durante o período de 2019. Eu acho que isso amadurece aqui a Casa Legislativa e também essa relação com o Poder Executivo. E terminou agora há pouco também aqui na ALBA uma audiência pública que debateu a pós-ocupação das RIS, habitações de interesse social. O evento foi promovido pela Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano, presidida pela deputada Maria del Carmen. Dona Maria Domingas mora no bairro de Cajazeiras e há 7 anos recebeu a chave da casa própria. Mas a felicidade de ter realizado um sonho está virando pesadelo. Ela diz que passa dificuldades por causa da falta de infraestrutura, segurança e limpeza no local. Segurança,
limpeza, estrutura. E esta mesma situação está sendo enfrentada por muitas outras pessoas. Segundo a representante do Fórum de Pós-Ocupação dos Empreendimentos Habitacionais de Salvador e Região Metropolitana, Rita Sebadelli, mais de 18 mil famílias da capital baiana que receberam casas próprias vinculadas a programas do governo federal nos últimos anos estão enfrentando problemas. Hoje, só em Salvador, são quase 18 mil famílias que estão nesses condomínios. E as questões são segurança pública, transporte, escolas, creches, postos de saúde. Então, todos esses problemas, nós nos reunimos toda quarta-feira na Superintendência da Caixa Econômica Federal com todos os secretários das prefeituras de Salvador, região metropolitana, com a Caixa, os movimentos de luta pela moradia, tem agora também a população de rua, para tentar, nesses 5 anos, tentar resolver essas questões dos empreendimentos. E também hoje a audiência pública é para ampliar a palavra habitação de interesse social. A deputada estadual Maria Del Carmen, proponente da audiência pública, explicou que após ouvir as reivindicações dos moradores, a comissão vai encaminhar as demandas aos órgãos responsáveis para viabilizar a resolução dos problemas dessas comunidades dentro do orçamento do Estado nos próximos anos. Porque moradia não é só a casa. Moradia é muito mais do que a casa. Habitar é muito mais do que a casa. Habitar é a cidade, habitar é a educação, é a saúde, é a geração de renda para que as famílias possam continuar nas suas unidades habitacionais, é o lazer que é necessário, é a mobilidade que é indispensável. Então, portanto, trabalhar casa é importante, mas é necessário que a gente trabalhe os outros fatores. É necessário integrar essa discussão, esse debate. E isso tem dado resultados para as diversos empreendimentos, buscando o apoio do poder público para que ele cumpra com as suas tarefas nessas outras áreas. Estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e também acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. E para rever o jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã nós voltamos ao vivo, 1h da tarde. Você é sempre o nosso convidado. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.